Então vamos lá, dar sequência à correção dos exercícios do capítulo sobre a dinâmica do relevo, tá? Queria que vocês abrissem aí na apostila, questão número 7, por favor. Alguém pode falar a página para facilitar o coleguinha que ainda não se localizou? Alguém pode falar a página para mim, por gentileza? 222, Rômulo. Obrigado. Obrigado, 222, tá? Vamos lá? Então, beleza, olha só. Isso tem muito a ver sobre os vídeos que eu apresentei para vocês referentes a essa semana, tá bom? Então vamos lá, vamos brincar um pouquinho aqui, a gente aprofunda um pouquinho e permite que vocês tirem as dúvidas. O terremoto de 8,8 na escala Richter, então, gente, o que acontece? Até os anos 30, né, nós tínhamos uma forma de aferição de um tremor de terras baseado na sua capacidade de destruição, né, de destruir, de destruição. Como assim? Se foi um terremoto que matou muita gente, destruiu muita coisa, era um terremoto fortão. Tá legal? Era o principal critério. A partir da utilização da escala Richter, né, que tem a ver com o nome do cientista que produziu, a gente vai falar bastante dela na parte de, quando nós falarmos sobre agentes internos, né, o grupo dos agentes endógenos, a gente vai falar sobre vulcanismo, abalos sísmicos, né, e terremotos, a gente vai falar sobre isso. É uma escala aberta. Tá? Como que é uma escala aberta? O tremor de terra de maior magnitude já registrado foi 9,5 na escala Richter, mas isso não impede que nós tenhamos um tremor de terra de uma magnitude maior, tá? Visto que isso está diretamente relacionado à sismicidade, à dinâmica terrestre, tá bom? Foi 9,5 que aconteceu no Chile, na cidade de Valdívia, na Cordilheira dos Andes. Tudo bem? Isso, inclusive, a gente tem desmistificar aquela falsa ideia que a estrutura geológica brasileira ela é estável, isenta, né, de tremores. Pelo contrário, o Brasil já registrou tremores aí, né, que giram em torno de 5, 6 na escala Richter, tá certo? Que atingiu a costa oeste do Chile. Quando a gente fala de costa oeste do Chile, a gente está falando, né, justamente de uma região aí de forte instabilidade, fruto de uma convergência de placas, uma região da placa de Nazca com a placa sul-americana. Em fevereiro, provocou mudanças significativas no mapa da região, ou seja, chegou ao ponto, né, de alterar a estrutura de relevo. Segundo a análise preliminar, toda a cidade de Concepción se deslocou pelo menos 3 metros para o oeste, pela intensidade, pela agressividade desse abalo. Buenos Aires moveu-se cerca de 2,5 centímetros para o oeste, enquanto Santiago, mais próximo do local do evento, né, mais próximo do epicentro. O que é epicentro? É um local na superfície terrestre onde nós temos a propagação do sismo. Eu não quero que vocês confundam com hipocentro, que é o local da origem do sismo, ou seja, da porção, né, interna, tá certo? Então, por exemplo, quando a gente fala de um tremor de terras, a gente tem que analisar vários fatores. Primeiro, a profundidade do hipocentro, ou seja, do local da geração desse sismo, onde você tem um atrito entre as placas, a produção de calor, a energia sendo gerada, até a superfície. Quanto mais profundo, menor é o reflexo na superfície. Quanto mais superficial, mais é o reflexo na superfície. Tem que analisar o epicentro, né, em relação à proximidade em áreas de aglomerações urbanas, tá bom? Em áreas de aglomerações urbanas. Ou seja, quanto mais próximo for a origem de propagação do sismo na superfície, ou seja, né, no epicentro, maior é a chance, né, de destruição material e humana, tá certo? Um outro fator também que deve se levar em consideração, né, além desses três, da magnitude, do hipocentro, do epicentro, as condições socioeconômicas dos territórios, tá certo? Então existem, por exemplo, cidades, né, como por exemplo no Japão, que assim, a estrutura já é adequada, você tem um processo, né, de prédios com sistema de amortecimento, com molas, a estrutura de concreto é revestida com uma manta metálica, caso haja, né, uma ruptura, ela fica presa, evitando, né, que isso traga uma queda e possa, porventura, levar à morte de pessoas. Né? Você tem um processo de contingência, né? Você tem todo testes, né, que são feitos para minimizar os danos, né? Aí você pega, por exemplo, o terremoto do Haiti, 2010, né? Por exemplo. Se a gente comparar o do Japão, o número de mortes é muito maior, certo?
E o número de mortes, não somente relacionado aos outros fatores que eu citei para vocês, mas o grau de desenvolvimento. O Haiti é um dos países mais pobres, né, da América Latina e, consequentemente, do mundo. Então, a capacidade de reconstrução também é muito forte. Peguem, por exemplo, na China. A China também tem uma porção do seu território de intensa atividade sísmica, né? Então, olha a recuperação de um tremor, olha a destruição física, olha como, obviamente, que a destruição humana você não tem como recuperar, mas a destruição material é recuperada rapidamente. Uma ponte, uma rodovia, certo? Aqui em Friburgo, tragédia de 2011, até hoje a gente pode perceber que Friburgo não se recuperou em termos de infraestrutura, né? Então é importante você ter esse senso generalista, né, uma visão geral na hora de fazer uma prova. As cidades, Valparaíso no Chile, Mendoza, na Argentina, muito famosas aí pela produção de vinhos, né, presença de vinícolas, os vinhos são sensacionais, também tiveram suas posições alteradas significativamente, 13,4 centímetros e 8,8 centímetros, respectivamente, tá bom? Então tá lá, questão do Enem. No texto destaca-se um tipo de evento geológico, tá? Um evento geológico. O que a gente está falando de evento geológico? Ó, o evento geológico é justamente terremoto, tá bom? Frequente em determinadas partes da superfície terrestre. Frequente em determinadas partes, ou seja, aquelas áreas de maior sismicidade, são justamente as áreas de borda, né, de placas tectônicas, as áreas, né, de forte sismicidade. O Brasil, por exemplo, ele está em região próxima, né, a porção central da placa sul-americana, então a sismicidade brasileira ela é muito baixa, né? Mas não é nula. Ela é muito baixa quando comparada, por exemplo, aos nossos vizinhos andinos. Eu chamei atenção para vocês, por exemplo, né, ao longo das aulas, sobre a região do Círculo de Fogo do Pacífico, né, onde se localiza, por exemplo, o território do Japão. É uma área de intensa atividade sísmica, onde você tem muita presença de placas, né, convergentes, placas destrutivas. Esses eventos estão concentrados então, a questão aqui para você não cair em pegadinha de determinadas possibilidades é você levar em consideração aqui, ó, no texto, tá? Isso aqui é importantíssimo, tá bom? Eu vou trazer para vocês aqui uma sequência de imagens que eu utilizei nas aulas, tá bom? Então, ó, vamos pegar aqui essa imagem aqui, ó. Aqui vocês estão vendo a Cordilheira dos Andes, tá bom? Beleza? Aqui vocês estão vendo o posicionamento geológico da Cordilheira dos Andes. Então, o que nós temos aqui? Aqui nós temos a placa de Nazca e aqui nós temos a placa sul-americana, tá? Nós temos a placa sul-americana e a placa de Nazca, tá bom? Essas placas, elas estão se chocando. Por aqui, dá para ter uma ideia melhor, ó. Ó, nós temos a placa de Nazca, a placa sul-americana e aqui nós temos, ó, vou até trocar de cor para facilitar, para vocês visualizarem bem. Aqui nós temos a formação da Cordilheira dos Andes. Então, nós temos um processo de choque da placa de Nazca com a placa sul-americana. A placa africana e a placa sul-americana estão se afastando, um processo de divergência, um processo construtivo de placas. Rômulo, por que é um processo construtivo? Vamos pegar, por exemplo, a dorsal mesoceânica do Atlântico, né? Você tem um afastamento entre as duas placas e nós temos ali liberação vulcânica. Um vulcão nada mais é do que uma fenda na crosta pelo qual o magma atinge a superfície terrestre. Esse magma, nesse local, está em contato com o oceano, com as águas oceânicas, vai se resfriando com uma certa velocidade, formando uma cadeia montanhosa de origem vulcânica chamada de dorsal mesoceânica do Atlântico. Lá na porção norte, nós já temos a formação de ilhas, então você já tem um extrapolamento nos limites oceânicos, né? Certo? E aqui, ó, o que vai acontecer? Nós temos placas de densidades diferentes se chocando. Então, nós temos aqui a placa de Nazca e nós temos a placa sul-americana, tá bom? Reparem que aqui, ó, a placa africana e a placa sul-americana estão se afastando, formando a dorsal mesoceânica do Atlântico, tá bom? Certo? E aqui nós temos a placa sul-americana na sua porção oeste, se chocando, o texto até fala, né, na porção oeste do Chile, se chocando com a placa de Nazca, tá bom? O que acontece? A placa de Nazca é uma placa oceânica. A placa sul-americana tem uma porção continental que se choca com a placa de Nazca e temos uma porção oceânica que se afasta da placa africana. Tá bom? O que acontece? Aqui nós temos uma densidade diferente entre a placa de Nazca e a sul-americana. E essa densidade, muitas questões querem levá-los ao equívoco, não tem a ver com a espessura em si apenas, mas tem a ver com a concentração de determinados elementos químicos de maior densidade, como por exemplo o ferro. Tá bom?
Então, uma placa, no caso, né, uma placa com maior concentração de ferro é uma placa que vai apresentar mais densidade que uma outra placa com menor concentração de ferro. Então, aqui nós temos o choque de uma placa, né, oceânica com uma placa de porções continentais e oceânicas. Essa porção continental com essa porção oceânica, elas se chocam. Como a placa de Nazca tem uma densidade maior, ela literalmente desliza para debaixo da placa sul-americana, gerando, né, uma área que nós chamamos de áreas de subducção, que é uma área destrutiva. Aqui nós temos temperaturas que estão acima de 1.500 graus Celsius, então é um processo de destruição, ou seja, esse material rochoso, esse material sólido, ele novamente vai, né, né, passar de estado físico, vai virar um material líquido pastoso. A gente falou um pouquinho disso naquele ciclo das rochas, né, no processo, na possibilidade de formação das rochas magmáticas, tá certo? E, por outro lado, é um processo de deslizamento, né, um caminhar, né, vai deslizar para debaixo da outra, né, a placa de Nazca deslizando para baixo da placa sul-americana, e aí esse processo, ó, de enrugamento. Esse enrugamento é chamado de dobras modernas, né? Por que dobras modernas? Dobras você já entendeu, que é um enrugamento provocado pela convergência de placas. Modernas, porque a gente está falando do período Cenozoico, né? As grandes cadeias montanhosas de origem, né, de dobramentos modernos, originárias de dobramentos modernos, como, por exemplo, além dos Andes, a gente está falando das montanhas rochosas nos Estados Unidos, os Alpes na Europa, os Atlas na África, né? E o Himalaia, né, onde nós temos as cadeias de maior altimetria do planeta, são frutos desse processo de convergência de placas. Então, eles se deram principalmente no terciário do Cenozoico. Lembre-se que nós temos o período, né, Paleozoico, de vida antiga, Mesozoico, de vida intermediária, Cenozoico, que nós estamos, tá legal? E o que acontece? Essas eras geológicas, né, os éons dividem-se em eras, essas eras geológicas se dividem, né, em períodos, e os períodos se dividem em épocas geológicas. O que acontece? Depois eu vou dar uma aula para vocês só sobre isso, mas o importante é perceber que são períodos muito longos, né, mesmo para o tempo geológico, que a gente está falando de milhões, bilhões até, né, milhões e bilhões de anos. Então, a cada acontecimento, nós temos a necessidade, né, de especificar mais. Então, né, os éons são divididos em eras, as eras são divididas em períodos, os períodos são divididos em épocas, tá certo? Então, os dobramentos modernos se deram principalmente a partir, continuam, né, se dando, mas eles começaram a se formar a partir do período terciário do Cenozoico, tá bom? Beleza? Gerando, né, esse processo de enrugamento. Reparem que aqui a gente está falando de um topo pontiagudo. Por que isso? É uma estrutura moderna, cenozoica, ou seja, geologicamente falando, está há pouco tempo à mercê dos agentes intempéricos destrutivos, que vão fustigar, vão gerar um processo, né, muito forte de fustigamento, destruição, e esses detritos eles vão se soltar, eles vão se fragmentar no processo erosivo, no processo de movimentação, relação do vento, da água da chuva, da gravidade, tá bom? Então, repare como são áreas recentes, ainda é pontiagudo, né? Então, eu cito para vocês no vídeo, olha só, Cordilheira dos Andes, uma parcela significativa dela está na região intertropical. Como que você explica gelo numa região de privilégio de insolação? Justamente, né? São estruturas, né, com bastante altitude, né? Com isso, você tem menor presença de gás, menor pressão atmosférica. Menor presença de gás significa menor presença, né, menor capacidade de reter calor. Então, nós temos áreas frias. Alguns vestibulares, inclusive, relacionam isso a jogos esportivos, a jogos de futebol, por exemplo, né, onde os times de futebol vão jogar na Bolívia, vão jogar no Chile, os times brasileiros vão passar dificuldades se forem jogar em cidades de altitude bem elevadas. Tá? São pontiagudos porque eles são um pouco desgastados. Aí quando a gente compara, por exemplo, os nossos planaltos litorâneos, são estruturas de menor porte, mais de 90% do território brasileiro, algo próximo a 92% do território brasileiro, tem altitudes inferiores a 900 metros, né? Porque o território brasileiro é predominantemente antigo, muito desgastado, né? Datação aí do período pré-cambriano, período antigo, né? Antes, né, do período paleozoico, né? Todo aquele conjunto ali que antecede o período paleozoico, que compreendido entre a formação da crosta terrestre, a formação da hidrosfera, a formação da atmosfera, né, a mudança na atmosfera, a formação das primeiras formas de vida, tá bom? Até o período paleozoico.
tá bom? Que nós chamamos aí popularmente, assim, junta tudo no período, no momento chamado de pré-cambriano, né? Porque uma das divisões do Paleozoico inicial é o período cambriano. Câmbria é como os gregos chamavam a região de Gales, né? A região da França hoje, antigamente. Tá? Então, em decorrência das rochas encontradas ali, esse período passou a ser chamado cambriano. Então, aquilo que vem antes é o período pré-cambriano, tá bom? Então, uma área de bastante sismicidade. A importância econômica dessas áreas tem a ver com a presença de rios nivais ou térmicos. Como assim? Você tem o derretimento desse gelo, principalmente em determinados momentos do ano. Isso gera um processo de nascente de rios. Os rios, né, eles podem ter regime pluvial, ou seja, eles seriam alimentados pela ação da água da chuva, e também terem um regime térmico ou nival, pelo derretimento das geleiras, né, pelo derretimento dessa camada de gelo sobre as áreas montanhosas. Tá bom? O Rio Amazonas, que eu cito para vocês também no vídeo, é um rio de regime misto. Beleza? Ele recebe o nome de Rio Amazonas, obviamente, quando está no Brasil, né? E ele conta com um regime, com uma alimentação que vem da Cordilheira dos Andes. Certo? E quando chega aqui, obviamente, ele vai ser alimentado pela água da chuva, né? Um regime pluvial, mas então ele apresenta esse regime misto. Tá bom? Certo? Então nós temos aqui. O resultado é isso. Ó. O resultado está aqui, ó. A Cordilheira dos Andes. Tá? Voltando para cá para a questão. Deixa eu voltar aqui. Nós temos, olha só. No texto, o texto está chamando de quê? Áreas vulcânicas, onde o material magmático se eleva, formando cordilheiras. Então, o que acontece? A cordilheira aqui é formada pelo choque de placas e pelo rugamento dessa convergência de placas. É diferente da cordilheira vulcânica da dorsal mesoceânica da Atlântica, que de fato é formado pela solidificação, né, do material magmático liberado. Tá? Faixas costeiras, a B, ó, onde o assoalho oceânico recebe sedimentos provocando tsunamis. Então, a gente vai estudar tsunamis. As tsunamis são ondas de porto, nome, né? Traduzindo ondas de porto, e cujo formação está relacionada aos maremotos. Tá bom? Mas a gente vai estudar isso depois. Não está falando aqui de tsunamis, tá certo? Mas, embora o Chile possa ser, né, atingido também e sofrer as consequências de uma tsunami, como já aconteceu, tá certo? De uma forma bem mais modesta do que, por exemplo, no Japão. Estreitas faixas de intensidade sísmica no contato de placas tectônicas, na convergência de placas tectônicas. No caso, a gente está falando da placa de Nazca e da placa sul-americana, próximas a dobramentos modernos. No caso, a gente está falando da Cordilheira dos Andes. Beleza? Então, aqui, sem problemas. Escudos cristalinos? Não, a gente está falando de dobramentos modernos. Tá certo? Os escudos cristalinos, né, onde você tem são as primeiras estruturas a se formarem lá no período pré-cambriano, são áreas antigas, muito desgastadas, consolidadas, consequentemente, com bastante estabilidade, quando comparado às áreas de dobramentos modernos. Tá bom? Submetidos ao processo de intemperismo, prova disso é o desgaste contínuo, né? Quando a gente fala de intemperismo, a gente vai estudar também, é um grande grupo de agentes que agem externamente, modificando o relevo, ou seja, os agentes exógenos. Aí nós temos a de separação do intemperismo químico, que é a ação da água, chuva, rio, né? Umidade, lençol freático, aquíferos, né? Fustigando essas rochas, beleza? O mar, né? O intemperismo físico, que é a ação do vento com atrito, da dilatação devido à variação de calor, tá certo? E nós também temos o intemperismo biológico, que é a ação de animais e plantas, prazer o homem, né? Como principal agente, modificador do relevo, tá? A gente vai ter uma questão para falar sobre isso. Com alterações bruscas de temperatura, então, por exemplo, de amplitude térmica, não é o caso. Áreas de bacias sedimentares, também não é o caso. Quando a gente fala de bacias sedimentares, né, eu chamei a atenção para vocês, vamos voltar aqui essa imagem. O que nós temos, né, quando a gente fala de bacias sedimentares? Olha aqui nós temos uma estrutura cratônica, tá? Ó, nós temos aqui uma estrutura cratônica, beleza? Essa estrutura cratônica, né, formada em um processo de datação geológica muito antigo, no pré-cambriano, né, já começou a ser desgastado naquele momento ali pela ação dos agentes exógenos. Então, um processo de fustigamento, destruição. Esses detritos, esses fragmentos serão movidos, né, um processo de erosão pela ação da atmosfera, da hidrosfera, pela gravidade, e vão se
acomodando em áreas mais rebaixadas, chamadas de bacias que recebem sedimentação, daí o nome bacia de sedimentação. E essas bacias vão apresentar faixas, estratos, né, sedimentares. Cada estrato está relacionado a um momento geológico diferente, tá certo? A um processo de datação geológica diferente. Então, quando a gente fala de bacias, de escudos cristalinos, de crátons, né, nesse caso aqui, a gente está falando de as primeiras rochas, as rochas magmáticas que sofreram ação de pressão e temperatura, gerando rochas metamórficas. E quando a gente fala de bacias sedimentares, a gente está falando de quê? Formação de rochas sedimentares, um processo de acomodação de sedimentos, ao processo de compactação. E com isso, esses fragmentos eles vão criar um corpo, eles vão se unir, né? Criando um corpo único, chamado de esse processo de litificação ou diagênese, a formação das rochas sedimentares. Aqui a gente pode ter a mistura com matéria orgânica, com outros elementos, não somente detritos de rochas variadas. Em áreas específicas, né, sobretudo de ex-origens marinhas, né, com a presença de matéria orgânica, que ali foi encapsulada e, consequentemente, permitiu processos químicos e físicos muito especiais, a formação de minerais energéticos. Enquanto as estruturas cristalinas têm muita exploração de minerais metálicos, né, como, por exemplo, o ferro, o manganês, a bauxita, certo? Eu apresento isso no Brasil para vocês. Nessas áreas, nós temos muita exploração de minerais energéticos, como, por exemplo, o xisto, o carvão mineral, o petróleo, né, o gás natural, tudo bem? O carvão, ele passou a ser formado a partir do Carbonífero, que é um período do Paleozoico, tudo bem? Da Era Paleozoica, é um dos períodos da Era Paleozoica, o Carbonífero. As grandes bolsões de petróleo e gás natural foram formadas, né, a partir do Mesozoico, tá bom? Alguns vestibulares mais específicos chamam a atenção para isso. Tá legal? Certo? E essas bacias sedimentares, que já começaram a ser formadas no período pré-cambriano, elas foram dando continuidade a períodos paleozoicos, mesozoicos, cenozoicos, tá? Momentos, né, dessas eras geológicas. Então, nós temos bacias mais antigas, mais consolidadas, né, inclusive com a possibilidade de exploração de recursos energéticos, com bacias mais recentes, pouco consolidadas, né, e, consequentemente, mais estáveis. Né, assim, muitos sismos no Brasil né, acontecem em áreas de bacias recentes, como em São Paulo, Minas Gerais. A maior atividade sísmica do Brasil se dá justamente, né, em porções do centro-oeste e norte do Brasil, no Acre, região do estado do Amazonas, pela proximidade com os Andes, tá bom? Com a proximidade dos Andes, tá certo? Então, nós temos aqui a lógica das bacias sedimentares, tá bom? Pegando aqui para a gente dar prosseguimento, vamos corrigir mais duas questões. Questão número 9, ó, as plataformas ou crátons, beleza? Lembre-se que os crátons são divididos em dois grandes grupos. O primeiro grupo, né, que a gente não é primeiro, assim, um grupo é justamente chamados dobramentos antigos para se diferenciarem dos dobramentos modernos, escudos cristalinos, tá? Cristalinos pelo processo de solidificação, de cristalização dessas rochas, a partir da solidificação do magma, né? Formando cristais rochosos, maciços antigos, maciços pela resistência, né? Antigos pelo período pré-cambriano, beleza? E nós temos as áreas de plataformas, que são estruturas cristalinas que sofreram o processo de sedimentação, foram recobertas por sedimentos ao longo do processo geológico. Nossas plataformas, inclusive, onde a gente tira, né, onde tem ali a importância ali sobre essa área de plataforma, né, sobre essa área de plataforma, nós temos o processo de sedimentação, que ali a gente tem a possibilidade de explorar recursos energéticos, como, por exemplo, na questão do pré-sal. Então, plataforma também pode ser chamada região de transição entre a crosta continental e a crosta oceânica, tá bom? Corresponde aos terrenos mais antigos e arrasados, né? Daí a média, né, de altimetria do território brasileiro por muitas fases de erosão, ou seja, muitos períodos, né, geológicos de erosão. Apresenta uma grande complexidade litológica de rocha, tudo bem? Ó? Litosfera, esfera das rochas, tá certo? Prevalecendo as rochas metamórficas muito antigas, rochas magmáticas metamorfizadas do período pré-cambriano, tudo bem? Também ocorrem rochas intrusivas antigas, magmáticas, né? Rochas magmáticas intrusivas são as mais resistentes, como as graníticas. Resíduos de rochas sedimentares, né? São 3 as áreas de plataformas cratônicas no Brasil:
a das Guianas, Sul-Americana de São Francisco. Estão fazendo parte do grupo chamado de plataformas, né, Planalto das Guianas, o Planalto Central Brasileiro, tá bom? Que inclui outras fraturas, e também o Planalto Atlântico no Brasil. Olha essa imagem aqui, por favor, que vai ficar mais fácil para vocês, olha. Certo? Aqui nós temos o posicionamento do território brasileiro, tá? Reparem nessas duas imagens aqui, por favor. Onde nós temos aqui, ó, o Planalto das Guianas, o Planalto Central Brasileiro, que é subdividido, né, em várias outras estruturas, e aqui nós temos o Planalto, certo? Atlântico Brasileiro. E entre eles nós temos as áreas de bacias sedimentares. Essas regiões cratônicas no Brasil, elas somam algo próximo a 36% do território brasileiro. E as áreas de bacias sedimentares, algo próximo, né, a 64% do território brasileiro. Qualquer tendência geológica de destruição dessas áreas cratônicas pelo processo, né, ao longo do processo geológico, e a ampliação das áreas de bacias sedimentares. Tudo bem? Certo? A gente vai falar um pouquinho sobre a classificação do relevo brasileiro no finalzinho do capítulo, onde a gente vai falar da contribuição de 3 importantes autores: professor Haroldo de Azevedo, professor Aziz Absaber e a atual classificação do professor Jurandir Rois. Tá bom? Certo? Essas estruturas que eu citei para vocês são os grandes divisores de água, os grandes divisores das bacias hidrográficas brasileiras. Divisor de águas é justamente a relevo, que serve como interflúvio, né? Divisor de águas. Bacia sedimentar é uma área de drenagem né, de um rio principal, tá bom? A gente vai ter um capítulo de hidrografia, né, dinâmica hidrográfica, para falar sobre isso, beleza? O que eu quero chamar a atenção para vocês? O grande potencial de exploração de minerais metálicos e não metálicos no Brasil, tá? Isso eu discuto para vocês nas questões. Tudo bem? Certo? A grande importância. Voltando aqui para a questão. As regiões cratônicas das Guianas e Sul-Americana, onde nós temos muita atuação da Vale, por exemplo, tem como arcabouço geológico vastas extensões de escudos cristalinos, ricos em minérios, metálicos e não metálicos, mas com grande chamariz aqui, os minerais metálicos, ferro, manganês e bauxita. Que nós temos o maciço do Urucum, nós temos, né, a região de Trombetas, nós temos Serra do Carajás, né, no Pará, que atraíram a ação de empresas nacionais e estrangeiras do setor de mineração, inclusive mineradores, né? Pequenos mineradores. Essa região é muito mais voltada para exportação, tá bom? A gente está falando da China aí, destacando-se pela sua história geológica, por apresentar áreas de intrusão graníticas ricas em jazidas minerais, ferro e manganês. Aqui, ó. Tudo bem? Correspondem ao principal evento geológico do Cenozoico no território brasileiro? Não. Quando a gente fala do Cenozoico no território brasileiro, ó, a gente está falando aqui da formação de bacias sedimentares no Brasil. Mas quando a gente fala do Cenozoico, em termos gerais, a gente está falando de dobramentos modernos, né? O terciário do Cenozoico. Apresentam áreas arrasadas pela erosão? Beleza. Que originaram a maior planície do país? Não. Tá? Possuem em suas extensões terrenos cristalinos ricos em reservas de petróleo? Gente, petróleo e gás natural, recursos energéticos, estão relacionados às bacias sedimentares e não às regiões cratônicas, tá? Serem esculpidas pela ação do intemperismo físico decorrente da variação de temperatura, principalmente a ação do intemperismo relacionado ao intemperismo químico, a ação da água, tá certo? Então também foge da lógica aqui do texto, tá certo? Então é isso, galera.